Meu nome é Marina, sou estudante de Ciências Sociais do terceiro ano aqui da PUC, sou militante da Liga Estratégia Revolucionária. Então eu queria colocar um pouco o que aconteceu, porque eu estava lá na reitoria quando o choque entrou. Fazia 30 anos que não entrava tropa de choque na universidade. A última vez foi em 77, durante a ditadura militar, quando Erasmo Dias entrou com as tropas, foi um escândalo nacional. E desde então, a PUC nunca mais, já houveram várias ocupações da reitoria como um método de luta dos estudantes, porque a universidade, principalmente agora, ela tem mudado bastante o seu caráter, se tornando cada vez mais elitista, excluindo a população pobre da universidade, tirando bolsa, cortando assistência estudantil. E nesse momento a gente está passando por um processo de redesenho institucional que, na verdade, visa fechar vários cursos que não são rentáveis e tornar a PUC cada vez mais uma instituição para poucos, né? Que é um direito de todo mundo poder estudar. Eu acho que isso, inclusive, tem que ser pautado no marco de que na nossa querida Constituição a educação é um direito de todos, né? Mas esse direito, ele é restrito a quem tem dinheiro. E essa é a farsa da democracia dos ricos, que é colocada aqui dentro da universidade de uma forma brutal, porque as pessoas gostam de pintar a PUC como democrática, mas dentro da democracia tem um estudante representando 10 mil alunos dentro do conselho universitário, que agora ameaça ser fechado, porque nem isso mais cabe nesse novo projeto de universidade. Nesse sentido, os estudantes da história que foram mais atacados e tiveram professores que, ao chegar na sala de aula para dar aula, receberam a notificação de que vão ser demitidos, os estudantes ficaram muito putos e quando teve uma audiência pública, supostamente para a gente discutir projetos de redesenho institucional, que na verdade eram 3 projetos acordados entre os setores da burocracia acadêmica, de pessoas que estão aqui na PUC há muitos anos, fazendo da PUC um cabide de empregos, com carreiras de pessoas que ganham um salário assim, muito maior do que qualquer trabalhador já sonhou. E nesse sentido, os projetos eles são praticamente já prontos e praticamente parecidos um com o outro. E não houve nenhuma democracia dentro desse processo. Os estudantes ocuparam a reitoria da PUC em repúdio a isso. E desde então, a gente organizou uma ocupação pacífica, organizando atividades culturais, colocando um clima de politização e de discussão política dentro da universidade, que é um espaço, supostamente, onde o conhecimento é produzido e as pessoas tentam ter uma perspectiva crítica sobre os problemas tanto da própria PUC como da sociedade. E, bom, mas a reitoria não quis dialogar. O diálogo deles foi através de mandar a tropa de choque num dia que não era um dia útil, como prevê a Constituição, quanto à reintegração de posse. Portanto, foi inconstitucional. Eles vieram numa madrugada, às 3 da manhã, como um tiro no escuro que ninguém estava esperando. E chegaram com 400 homens, sendo cerca de 200 deles eram da tropa de choque, diretamente. Tinham 30 pessoas ali dentro da reitoria que entraram, acuaram os estudantes com metralhadora, fazendo um discurso terrorista, dizendo que ou a gente resistia pacificamente ou o chão da reitoria ia sangrar. E é esse tipo de democracia, esse tipo de diálogo que a nossa querida reitora tem com a gente, que é simplesmente disciplinar o movimento estudantil para deixar passar um projeto de universidade cada vez mais elitista, cada vez mais excludente. Eu acho que isso é sintomático. Se 30 anos não entra a polícia aqui dentro, agora a polícia entra sim, e entra sim para dizer para as pessoas: você não tem voz dentro dessa universidade. E é isso que está acontecendo com a gente. Bom, todo mundo saiu da reitoria porque a gente não podia contra metralhadoras e contra o aparato do Estado. A gente não estava esperando que isso acontecesse, inclusive se a gente tivesse se preparado para o choque, talvez houvesse maior resistência, mas a gente saiu com uma puteza, com sangue nos olhos mesmo, e a gente está no espírito de que essa PUC vai parar e que a gente não vai deixar acontecer esse tipo de coisa.
A gente não vai deixar que a reitora chame a tropa de choque para cima dos estudantes e a gente não vai dar resposta para isso. Hoje a gente vai chamar uma assembleia, a gente vai discutir um pouco o que está acontecendo. Estamos levando as discussões para a sala de aula, para as pessoas discutirem democraticamente o que está acontecendo na universidade. E a partir daí a gente tem que pensar estrategicamente que tipo de universidade a gente quer, que tipo de universidade a gente tem hoje, o que a reitora quer fazer com a nossa universidade, porque ela quer acabar com a universidade, com o pensamento, ou o que a gente pode chamar de pensamento crítico, simplesmente para instituir uma universidade para muito poucos. Nesse sentido, a gente vai discutir um pouco isso, o que é o redesenho institucional, porque muitos estudantes não têm conhecimento disso e por isso não participaram da ocupação. E nesse sentido, vamos para as cabeças mesmo. E o que já aconteceu na faculdade? Corte de professores, evasão de alunos, aumento ano passado, de mensalidade? A gente passou por um processo de demissão, que foram 880 demissões. Professores e funcionários? Entre professores e funcionários, mais ou menos metade. Nesse sentido, bolsas foram cortadas. Hoje a PUC não oferece bolsas para os estudantes, a gente só tem algumas bolsas do ProUni, que são assim, muito limitadas e todo semestre tem que renovar, muita gente perde bolsa nesse processo de renovação. Então, quer dizer, a estabilidade na universidade, assim, só consegue ficar na universidade quem paga mesmo a mensalidade, que custa R$1.000, que para uma classe média mesmo, quanto mais pensar na classe trabalhadora, que nunca vai entrar numa universidade como a PUC, nem sonha com isso, a gente simplesmente não tem ninguém mais na universidade. O caráter que diziam que era comunitário da universidade, que para mim não era assim tão bonito quanto gostam de pintar, ele simplesmente está acabando e já acabou. Inclusive houve discussões de colocar catraca dentro da universidade, quer dizer, transformar isso aqui numa GV. E a gente não vai deixar que isso aconteça. Obrigado, Marina.